Olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você está na série Análise de Projetos da Akira Design Residencial e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar com você o projeto da família GFE. Eles são de Russas, no Ceará, e nós temos aqui uma casa com estilo arquitetônico neoclássico. Uma casa com os seus 183 metros quadrados, e arquitetura neoclássica muito bem definida, tanto pela diferença de níveis entre lajes, quanto pelos detalhes de moldura, e também muito bem marcado pelas arandelas. E o meu objetivo fazendo as análises dos projetos desenvolvidos pelo time de projetistas da Akira Design Residencial é possibilitar que você, família que está nesse processo de sonhar com a casa, de viabilizar a casa, está nesse momento de fazer o seu projeto, que você entenda como que funciona a nossa mente de projetista. Quais são as coisas que nós olhamos, interpretamos, analisamos e de que forma que a gente estabelece os nossos projetos. Nós temos uma casa com 183 metros quadrados e para nós, aqui na Akira Design Residencial, o projeto do muro é uma coisa extremamente importante para compor a fachada. Então você percebe que nós temos os detalhes do portão, alguns detalhes de alvenaria, grade, portão social, alvenaria, grade, jardim, e nós temos aqui um grande muro e um portão veicular secundário, um portão de apoio. Para ficar mais fácil de você interpretar esta frente, voltamos para o nosso 3D, para o nosso estudo em 3 dimensões. Então, como eu comentei, uma parte alvenaria, onde nós temos o padrão, aqui uma moldura, um pórtico para o nosso portão basculante, portão veicular, grade, mais um pórtico, uma moldura com um portão de pedestres, mais uma grade, um espaço onde nós temos um muro fechado e o portão veicular para um acesso secundário. Olhando aqui por dentro, a gente vê que parte da construção, parte da alvenaria, ela avança para dentro do recuo, certo? Então, para a gente, nós acreditamos muito que quando vamos estudar a fachada de uma casa, eu preciso ter essa interpretação, que é mais ou menos aqui a altura de uma pessoa aí de 1,70 m aproximadamente. Então, ela está aqui do outro lado da rua e olhando a casa. Estamos passando pela rua de carro e essa é a vista que nós temos. Ou seja, isso daqui é a nossa fachada, não somente a parte de dentro da casa, e sim a composição como um todo. Voltando para o layout, tudo aquilo que você vê aqui em branquinho pelo lado de fora da casa são as nossas calçadas. Aquilo que você vê em verdinho são os nossos jardins. E aqui eu preciso deixar um negócio bem claro para você. Esse daqui são os 2 terrenos onde nós fizemos os projetos e por se tratar de um espaço muito plano, mas muito plano, em dias de chuva, isso daqui alaga. Então, o que nós fizemos com a construção da casa para resolver esse problema de infiltrações e desse alagamento? Nós fizemos a casa um pouco elevada, isso gerou escadas dentro da nossa estrutura. Olhando aqui o nosso 3D, fica bem fácil de interpretar as escadas quando eu olho para cá, para essa nossa modelagem. Então, a casa, perceba que o piso da casa ele ficou alguns degraus acima do nível natural do terreno. E aqui a gente optou por fazer uma escada com os pisantes mais longos. Um detalhe para este pilar, que é uma outra característica das casas com estilo arquitetônico neoclássico. Voltando aqui para o layout, a composição desta casa nos 28 por 20, no terreno como um todo, é uma casa que nós podemos tratar que ela foi feita em L. Por quê? Porque sobrou este espaço do terreno, um espaço de uma área nobre que nós temos, para uma futura piscina.
E para você interpretar o que é que está sendo computado nos 183 metros quadrados, é toda essa linha pontilhada vermelha que percorre o perímetro da nossa edificação. Tudo isso daqui compõe os 183 metros quadrados. Interpretando os setores da nossa casa, nós temos logo aqui à frente o setor veicular, onde nós temos a garagem. Todo esse corredor é aquilo que chamamos de o setor de conexão, é por onde nós caminhamos e nos conectamos aos demais setores. Perceba que eu tenho uma linha reta aqui na minha circulação, fazendo com que minha casa seja simétrica. Isso me dá mais conforto visual quando eu olho para o meu layout para a distribuição dos ambientes. Aqui nós temos quarto, banheiro e escritório, que é o espaço que nós delimitamos aquilo que chamamos do setor íntimo da casa. E para deixar o setor íntimo bem isolado, nós temos aqui uma porta de correr com 80 centímetros que, quando fechada, nós temos um perfeito isolamento entre o nosso setor social e de serviços e o nosso setor íntimo. Essa porta ela é muito útil quando você tem visitas em casa, pessoas que estão aqui na área social, serviço e festa, e que você não quer que elas tenham acesso ao setor íntimo da casa. A lavanderia com a rouparia compondo o setor de serviço, assim como a cozinha que compõe o setor de serviço. E aqui eu quero investir um tempo pensando nessa setorização aqui para você. Perceba que a cozinha está distante da lavanderia. Para muitas famílias, essa situação não é uma situação agradável, não é uma situação que compõe a maior parte dos projetos de casas. Acontece que o local onde se gera a roupa suja, ou melhor, onde nós armazenamos as roupas sujas, em geral, são nos banheiros ou em algum cesto de roupa suja que fica dentro do quarto. Ou seja, a lavanderia, em termos lógicos, é o ideal que ela fique o mais perto possível dos pontos de coleta de roupa suja. Opa, aqui é um escritório, aqui nós não temos roupa suja, certo? Dos pontos de roupa suja. Nesse sentido, a setorização fica excelente. Só que esse modelo, essa distribuição de setores, só faz sentido se a família não precisar acessar diariamente e com frequência a lavanderia. Neste contexto, o ideal é que os setores de serviço fiquem muito próximos. Então, vou só idealizar uma coisa aqui com você. Sendo setor de serviço cozinha, e eu acesso a cozinha com muita frequência ao longo do dia, o ideal é que a minha lavanderia estivesse próximo da minha cozinha, de tal forma que eu fizesse um acesso muito rápido de setor de serviço para setor de serviço. Isso precisa ficar muito claro que esse é um contexto e é a normalidade dos projetos. Quando nós não nos enquadramos nesse contexto, ter esse espaço, esse deslocamento, essa distância entre os setores de serviço funciona muito bem se a sua família não precisar ficar acessando a lavanderia diariamente e várias vezes ao dia, uma vez que agora a lavanderia ela está atendendo ao local onde nós temos as roupas sujas. Espero que isso tenha ficado muito claro para você e se porventura ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Outra grande vantagem dessa nossa lavanderia é que nós temos uma rouparia exatamente na frente da lavanderia, ou seja, as roupas são lavadas nesse espaço, elas são estendidas em um estendal que está muito próximo, coladinho com a lavanderia. Inclusive, esse estendal ele está escondido, ele está distante da nossa área social, da nossa área de festas. Ou seja, quando tiver churrasco, amigos, pessoas aqui nesse espaço, podemos ter roupas aqui no varal que não tem problema algum, porque o nosso campo visual ele está restrito e as roupas podem ficar muito tranquilinhas estendidas lá. Agora,
numa situação diferente, como aquela que eu trouxe a lavanderia para cá, e o nosso estendal ficasse, o nosso varal ficasse em alguma outra posição, o campo visual de quem está na festa estaria vendo as roupas. Ou seja, logo antes ali do pessoal chegar, tira as roupas do varal para você ter ali uma festa mais tranquila e mais agradável. Voltando aqui para esse espaço, então, estendal, lavanderia, rouparia. As roupas são lavadas, são estendidas, são passadas e armazenadas e guardadas. Obviamente, nesta rouparia, nós estamos falando aqui de roupas de uso comum, estamos falando de fronhas, travesseiros, de panos de prato, coisas do tipo. As roupas de cada integrante da casa, né, da família, será guardada nos seus respectivos roupeiros. Então, recapitulando, nós falamos do setor veicular, do setor de serviço, lavanderia e cozinha, e do nosso setor íntimo, que são os quartos, banheiro e escritório, e um setor de conexão, que é o nosso corredor. E aí, nós temos o setor social, que é a nossa sala de TV, assim como a nossa área de festas e, deixa eu até mudar de cor, e a nossa mesa de jantar, ela compõe o nosso setor social. Ficou muito claro, então, que cozinha e mesa de jantar concorrem o mesmo espaço. Isso é um problema? Em linhas gerais, não. O ideal mesmo é que nós tenhamos o setor social muito claro e definido e o setor de serviço muito claro e definido. Em algum momento, nós teremos um desencontro por causa dessa interferência. Então, a gente pode imaginar, você vai ter ali um jantar mais intimista, ou algum jantar de negócios, ou algumas pessoas que você queira fazer um banquete, servir um banquete, só que as panelas estão sobre o fogão, as louças estão sujas na pia, a bancada está suja, desorganizada. Percebe que esse é um contexto em que mesa de jantar concorrendo, né, o setor social concorrendo com o setor de serviço gera um certo desconforto. Obviamente, se esse contexto narrado não for o seu contexto, a mesa dentro, junto da cozinha, não é um problema nenhum. Agora nós vamos falar sobre o Sol, e aqui está a nossa rosa dos ventos, ou seja, norte está aqui, isso faz com que, vamos desenhar, sendo o norte nessa mesma direção, certo? O norte está aqui, o sul está aqui, aqui eu tenho leste e aqui eu tenho oeste. Ou seja, isso significa que nós temos esta face como sendo esta face. Ou seja, nós temos uma casa com fachada sudoeste. Sudoeste. Nós temos uma fachada da nossa lateral esquerda sendo essa face aqui, olha. Nós temos uma fachada esquerda noroeste. Noroeste. Aqui aos fundos, que é toda esta face, é essa face aqui da nossa rosinha dos ventos. Ou seja, nós temos uma face de fundos nordeste. Nordeste. E a nossa fachada lateral direita é esta daqui na rosa dos ventos. E nós temos uma fachada lateral direita sudeste. Sudeste. Bom, Marcelo, por que você está falando isso? Só para você ficar por dentro aí das nomenclaturas. Vamos usar o que interessa mesmo, que é a interpretação de como que o Sol impacta na nossa casa. Sabendo que o leste está aqui e que o oeste está aqui, nós vamos entender, nós sabemos, né, que o Sol nasce a leste e se põe a oeste, e o norte está aqui em cima, então o Sol nasce, dá um leve tombo a norte e se põe a oeste. Isso significa que esta face da casa, ela será insolada pelo sol da manhã.
Então, tudo aqui, olha, vai bater um solzinho da manhã, um sol bem interessante, sol leve, fraquinho. Olha que legal. Quer dizer que logo pela manhã, caso nós tenhamos um café da manhã na nossa área de festas, nós receberemos esse solzinho do nascer do sol. E olha que legal, o sol da tarde, ele está aqui. Ou seja, tudo isso daqui é coberto. Isso faz com que essa minha área de festas fique completamente sombreada após as 10, 11 horas da manhã. Então, você tem um espaço completamente agradável e pensado, né, exatamente nesse ponto, por esse motivo, para que você possa fazer os seus churrascos tranquilamente, sem aquele sol da tarde, sol oeste, fique batendo forte e, eventualmente, inviabilize o uso da sua área de festas. E aí nós temos a janela da suíte e a janela do escritório. Perceba que eu tenho 2 quartos que ficaram voltados a norte. O sol, por volta aí das 11 até as 2 e pouco, 3 horas da tarde, ficará incidindo nesse paredão, uma vez que logo ele vai, quer dizer, ele vai ficar incidindo praticamente a tarde como um todo. Tratando-se de sol, esse espaço é um espaço que ficou prejudicado neste layout. Por outro lado, nós temos a nossa lavanderia com o nosso estendal e a gente quer que bata um pouco de sol nesse espaço para que as nossas roupas sequem, mesmo sabendo que o ideal é que nós tenhamos, que nós façamos com que as roupas sequem à sombra e num espaço com bastante ventilação. Tratando-se de fachada, nós temos uma fachada sudoeste, ou seja, uma fachada com um sol enfraquecido, um sol da tarde enfraquecido. Em algum momento eu vou ter ali um solzinho da tarde batendo, mas por puxar bastante uma fachada sul, isso faz com que esse sol já chegue mais fraco nesse espaço. Então, olhando para a nossa casa como um todo, eu tenho uma distribuição com relação ao sol, distribuição dos ambientes com relação ao sol, que me agrada muito, mesmo sabendo que eu tenho essas 2 situações aqui. E aí a gente pode ter um muro um pouco mais alto e também o beiral da casa, que eventualmente pode dar aí uma travada, uma barrada neste sol. Olhando aqui para a modelagem da casa, o sol da manhã, ele nasce exatamente aqui, olha, neste ponto. Aí e ele vai se projetar lá para dentro da casa, aqui nas janelas de escritório e suíte. E aí o sol nasce e ele vai subindo, fazendo esse movimento a norte. Fazendo esse movimento a norte, esse movimento aqui a norte, ele sobe, o sol, é como se eu fosse o sol e estivesse olhando para casa. E agora passa aí por volta da 1 e pouco, 2 horas da tarde, o sol começa a descer. Percebe que eu não estou vendo as janelas, ou seja, nesse momento as janelas estão sendo sombreadas. E agora eu começo a baixar, já são aqui 2 e meia, 3 horas da tarde, esse sol começa a entrar nesses quartos. 4, 5 e meia, eu vou estar aqui assim mais ou menos. Lembra que é uma fachada sudoeste é um sol enfraquecido nessa fachada, então ele se põe exatamente nesta posição. Ele nasce nesta diagonal e se põe nesta diagonal. Agora eu quero abordar contigo a questão dos nossos fluxos, começando pelo fluxo veicular. Aqui nós temos a garagem e aqui eu tenho um estacionamento. Como que eu diferencio uma coisa da outra? Garagem é coberta, a nossa garagem é coberta e o estacionamento é descoberto. Porém, o fluxo veicular vale para garagem e estacionamento. E aqui está muito óbvio. O carro entra, o carro sai. O carro entra e sai sem interferência nenhuma, da mesma forma que aqui no estacionamento o carro entra e sai sem problemas nenhum. E eu quero abordar a grande vantagem de termos este estacionamento na lateral da casa. Imagina que você foi ao supermercado e está com o carro carregado de compras. Se você estaciona o carro aqui, você precisa descer, fazer esse movimento até chegar no espaço cozinha. Uma vez que esse carro está aqui,
eu faço esse movimento para chegar na cozinha, um movimento muito mais leve, muito mais óbvio nesse meu contexto. E da mesma forma, quando eu tiver festa, eu posso estacionar o carro aqui, descer com carvão, lenha, carne, refrigerantes, bebidas em geral, e eu fico muito próximo da área de festas. Então, sempre que possível, um estacionamento ou um acesso, um fluxo veicular que me dê acesso aos fundos da casa, isso é muito bem-vindo. Diferente do fluxo veicular que ele está perfeito, o nosso fluxo social ele é bastante comprometido. Ele vira um zigue-zague. Então, acesso social ou acesso social. Percebe que ficou esse zigue-zague, ficou meio ruim? Ou, Marcelo, eu não quero que as pessoas entrem pela porta social, eu vou dar uma festa lá nos fundos, então a pessoa pode fazer esse movimento sem problemas nenhum. E o fluxo de festas, que é esse segundo fluxo que fiz, é um fluxo muito lógico. As pessoas sempre vão passar pelo corredor lateral e acessam a área de festas, que normalmente é nos fundos da casa. Porém, o nosso fluxo social, ele ficou comprometido. O que isso significa? Significa que nitidamente esta casa foi projetada para não se receber muitas pessoas. E quando for receber, é direto na área de festas. Diferente se o contexto apresentado pela família fosse: olha, nós somos uma família que recebemos muitas pessoas, nós somos muito sociais, sociáveis, nós queremos ter sempre gente na nossa casa. E aí, o acesso social precisa ser muito mais trabalhado. Já foi abordado o contexto da roupa suja, então nós temos esses pontos onde eventualmente podemos ter roupa suja em casa, a gente traz isso para dentro da lavanderia, conforme já foi falado, tudo isso é processado, é lavado aqui, estende, passa e guarda. Então, o fluxo de roupas da lavanderia, de roupa suja, roupa limpa, ele está perfeito nesta casa. Assim como o nosso fluxo de lixo. Quais são os pontos que nós temos geração de lixo em casa? Banheiro, escritório, quarto menos, vamos tratar aqui, banheiro, quartinho do bebê, área de festas e cozinha. Basicamente, esses são os nossos pontos geradores de lixo. Eu vou captar todo esse lixo e captei ele e preciso sair da casa. Como eu tenho um acesso lateral que me leva à rua, inclusive, esse lixo está tranquilo. Agora, se eu tivesse que sair aqui pela área, pelo acesso social da casa, aí nós teríamos um fluxo do lixo comprometido, que é o que acontece na maioria dos apartamentos, que só tem uma única porta de acesso, que não tem uma porta de serviços. E agora, vamos analisar ambiente a ambiente da casa, compreendendo os seus móveis, a sua distribuição de mobília. Aqui nós temos a suíte da casa, correto? Não temos um closet, ou seja, a nossa suíte ela é composta por 2 ambientes, quarto e banheiro, cama queen com TV logo à frente com um aparador e 2 roupeiros, um para o homem, outro para a mulher e um banheiro convencional, lavatório, vaso sanitário com caixa acoplada, box e chuveiro. Aqui temos um quarto convencional de solteiro, cama de solteiro, bancada de estudo e roupeiro. Perceba que tanto na suíte quanto no quarto de solteiro, nós temos uma área que é destinada a conforto. Posso eliminar essa área dos quartos? Posso. Aí o quarto fica mais apertadinho, menos confortável. Quando eu adiciono essas áreas sem móveis, simplesmente para circulação, o nosso quarto fica muito mais confortável. Aqui nós temos um ambiente multiuso, especialmente com triplo uso, onde nós temos um escritório, certo? O casal trabalha home office. Nós temos uma sala de música e nós temos um espaço para uma eventual visita. Então, aqui nós temos uma tripla função: escritório, sala de músicas e
quarto de visitas. Percebe que diferente deste espaço e desse espaço que nós temos um extremo conforto, aqui você percebe que os nossos espaços estão bem comprometidos e fica bem apertado, obviamente tendo em vista que isso daqui é um sofá retrátil. Falando agora do quarto de bebê, é esse espaço que temos, e aqui berço, poltrona de amamentação, uma cama de solteiro de apoio, caso alguém precise dormir junto do bebê, assim como uma rede de apoio, caso alguém precise dormir junto do bebê. Cômoda e bancadas de apoio para as trocas. A nossa lavanderia é composta por um tanque com 2 cubas, uma máquina que faz tudo e uma tábua de passar roupas. E esse espaço é um espaço de circulação que também contribui para o conforto da nossa lavanderia. Próximo da lavanderia, a nossa rouparia, que é um grande armário embutido que serve de apoio aí para guardar as roupas da casa. Uma garagem confortável, onde nós temos aqui 6 metros de largura. E o nosso grande espaço integrado, onde nós temos sala de TV, um sofá em L, armário e aparador, rack com TV, bancada, uma bancadinha aqui mais alta com 3 banquetas, bancada de trabalho, mesa de jantar com 8 lugares, mais uma bancada e geladeira. Uma grande porta, mesa de apoio para o churrasco, bancada ali de apoio e churrasqueira. Para você dar uma olhada aqui nessa bancada, então uma bancadinha mais alta, a outra bancada da pia e aqui a bancada onde nós temos o cooktop. E aqui eu finalizo a análise do projeto criado pelo time de projetistas da Akira Design Residencial para a família GFE, lá de Russas, no Ceará. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha contribuído, que eu tenha te ajudado a interpretar o seu projeto, os seus sonhos. E conta comigo para que a gente consiga viabilizar, que a gente te ajude a viabilizar a construção da casa perfeita para a sua família. Eu sou Marcelo Akira e nos vemos na nossa próxima análise.